Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Neste vídeo eu vou mostrar informações de um equipamento da ZTE, que é uma ONT XGS PON AX6000 com porta de 10 GB por segundo. É um equipamento bem top aí, a gente vai ver datasheet, especificações, configurações e fazer alguns testes de banda aqui, que a gente tem um com o link rodando, beleza? Então aqui a gente tem informações do equipamento aqui no site da ZTE, tá? É um equipamento aqui, foi instalado por uma empresa Alaris, que é um provedor que chegou aqui na região, e eu peguei aqui um link deles para poder testar. Então a porta dele de entrada de fibra, ela é XGS-PON. Ele tem uma porta de 10 GB por segundo, mais 4 portas de 1 GB, 2 FXS para telefonia, um USB, tem 4x4 antenas, né? Antena 4x4 aí até AX, tá? Em 2.4 e em 5 GHz também, 4x4, alcançando 160 MHz aqui nos 5 GHz, botões LEDs dele que ele tem, dimensões, peso, muito mais. Então essas são as informações que você encontra no site, mas eu estou aqui com o datasheet dele, que a gente vai ver no detalhe. O modelo desse equipamento, ele é o ZXHN F8648P, é uma ONT XGS PON AX6000, conta com porta de 10 gigabit e Easy Mesh, Wi-Fi de alta capacidade. Ele é vendido, aqui tá a fotinha dele aqui, ó. Ele é vendido aqui no Brasil pela ZTE, porém esse produto não está mais homologado. Não sei se um dia ele foi homologado. Ele tem um selinho de homologação, ele está sendo instalado, por exemplo, por esse provedor, mas inclusive a própria Multilaser, né, quem faz a venda, eles vendem. Eu cotei lá com eles, é na faixa de R$ 1.200 esse equipamento, tá? Só que ele não tem homologação, não está certificado nesse momento, tá? Então os caras é meio doido aí de vender o produto dessa forma. Lógico que às vezes a empresa, quando comprou, pode ser que estava homologada e a homologação foi cancelada, que é estranho, porque normalmente quando a homologação é cancelada, no site da Anatel aparece que ela não tem mais validade, etc. Então dá a impressão que eles, sei lá, camuflaram ali a homologação, colocaram ali um código e esse código não existe, tá? Então você tem que ter muito cuidado ao comprar equipamentos não homologados, tá? Mas enfim, a qualquer momento eles podem resolver isso e ela ser homologada novamente. Taxas combinadas de até 6.000 megabytes por segundo, antena 4x4 de até trabalhando em 5 GHz com até 160 MHz, então ele usa canais de até 160 MHz, que é um absurdo, né, usar um canal desse tamanho, mas para poder passar mais banda aí, teoricamente é possível, o equipamento aceita, né? Você tem como ter um preset de configurações. Então ele tem MuMaimo no download e upload, tecnologia de OFDMA no Wi-Fi e beamforming também no Wi-Fi, beleza? Então tem uma porta 10 GB, 4 portas LAN, né? E duas FXS, Wi-Fi Dual Band 4x4, 160 MHz, tecnologia MuMaimo, FDMA, enfim, bastante coisa moderna, né, nesse equipamento. Hoje no mercado eu acredito que é um dos equipamentos mais top que a gente tem em questão de ONT, né, em questão de equipamento para provedor entregar para cliente, né? Acho que não deve ter nada mais top do que isso, né? Então porta de 10 GB, por que porta de 10 GB? Porque no XGS-PON você teria teoricamente a possibilidade de entregar até 10 GB se você quisesse, né? Porque no XGS-PON cada porta lá da OLT ela permite entregar até 10 GB, né? Então por isso que ele vem com uma porta de 10 GB, beleza? Aqui é os padrão dele, né? Que ele trabalha, tem TR-069, questão do Wi-Fi ali para ter melhor eficiência, etc. E aqui a gente tem mais algumas especificações técnicas, né? Que a gente vai ver depois também lá na configuração do equipamento. Então 160 MHz que a gente viu, o MuMaimo, o FDMA, seleção manual automática de canais, TWT, reutilização espacial, beamforming para a banda de 5 GHz,
Segurança, trabalha até com WPA3, 4 SSIDs para cada banda, que também é um exagero, né? Deixar esse monte de SSID, mas enfim. PV4, PV6, tem mapeamento de port, DMZ, servidor virtual, NAT, roteamento estático dinâmico, DNS Relay, DHCP Client Service, IGMP, MLD, Snoop Proxy na parte de rede. Tem Firewall, né? Então, tem parte de VPN também, filtro, então tem toda a parte de segurança. A parte do VoIP, ele trabalha ali com SIP, né? Tem ali os protocolos mais comuns aí, o G711 e o G729, DTMF para questão da reconhecimento de quem está ligando. Parte de QoS também tem algumas coisas. Gerenciamento tem via web, via TR-069, logs, atualização remota. Outras características dele, fonte, etc, né? Wi-Fi 6 já, né? Só faltou ele ter um 6 GHz, né? Daí já ia ser pedir demais também para esse equipamento, né? Mas quem sabe aí no futuro eles vão lançar alguma coisa já com 6 GHz também. A gente tem as fotinhas dele aí, né? As imagens, estão aqui na frente. Ele tem aqui luz indicadora de power, de PON, quando está dando sinal da PON. Se tiver sem sinal ele vai dar um loss. Se tiver com internet ele vai acender ou piscar essa luzinha com VoIP, Wi-Fi. E WPS, né, que deveria ser removido do mundo. Essas funções de WPS aí que deixa a segurança do Wi-Fi bem ruinzinha. Botãozinho de reset aqui na frente, que também é uma cagada, né? Deixar o botão de reset já na cara do cliente, né? Aqui atrás você vê que tem até uma informação errada, olha só, que está escrito reset, mas não é, né? Que as portas FXS, né? Duas portas de telefone. Uma porta de 10 GB. Então aqui ele pode negociar, por exemplo, 2,5 GB, 5 GB ou 10 GB, né? Depende da interface da placa do cliente. Por exemplo, aqui a minha é 2,5 GB, ele negocia 2,5 GB. Temos 4 LANs de 1 GB, USB 3.0, botão liga-desliga, entrada de alimentação e aqui a entrada da conexão da fibra XGS-PON, beleza? Aqui ele tem algum cenário de aplicação, né? Esse USB dele, teoricamente, serviria para você também plugar um equipamento USB, né? Para você ter uma conexão ali via modem, né? Um modem 3G, 4G, como se fosse um backup, né? Então, essa USB nesse equipamento, ela tem essa finalidade, né? Não sei se realmente serve, se funciona, etc, né? Mas é mais uma funcionalidade que ele está sendo representado aqui no datasheet. Beleza? Vamos conferir agora as configurações dele. Vamos dar uma olhada nas configurações do equipamento. Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente ir lá ver as configurações do equipamento, já vou matar a curiosidade de vocês, já vamos fazer alguns testes de velocidade. Então, deixei 2 ping rodando aqui, só para vocês terem ideia aí de latência, vai ter alguma perca, algum tipo de oscilação. Aqui eu deixei o gerenciador de tarefa para a gente ver a banda passando real. E aqui está a placa de rede que está conectado, que é uma Ethernet dando 2,5 GB por segundo. Estou usando um cabo Cat5e. Tá? Para quem não sabe, Cat5e passa sim 2.5 GB por segundo, obviamente dependendo da distância do cabo. O Cat6 seria o mais indicado? Com certeza, né? Você não teria nenhum tipo de oscilação, mas é o que eu tenho aqui disponível, está funcionando aí sem problema. O IP padrão que ele pega aqui, ó, 9268.1.1, depois a gente já vai ver também esse IP, vamos acessar lá as configurações, né? Mas é isso, vamos fazer uns testes de banda para vocês verem a banda passando aqui, ó. Então, link da Alaris testando nesta StarWeb, tá? Lembrando que nem é todos os servidores que suporta mais de 1 GB, né? A maioria dos speed tests só suporta 1 GB. E olha aí, ó, aqui em real a gente está vendo 1.4, 1.6, 1.3, 1.7. Então ele está passando aí 1,5 GB certinho, cravado na média, né? Ó, o speed test ficou até cravadinho, né? E o upload aqui na casa dos 750, que é o esperado aí, né? Para essa banda aqui, né? Ele é esperado aí um upload até 750 MB mais ou menos, tá? Aqui deu até um pouco a menos, né? Nesse cenário aqui, né? Mas tá passando na banda aí, tá? Aí dependendo do servidor, ele pode suportar ou não, né? Vamos trocar aqui o servidor para vocês verem. Dependendo do servidor,
ele pode suportar ou não toda essa banda, né? Vai depender. Ó, isso aqui, por exemplo, ó, ele tá com cara de ser 1 GB, né? Que ele tá batendo 1 GB certinho. Então, dependendo do servidor, você não tem toda essa capacidade de link disponível para poder testar, né? Vai depender do servidor. Aqui, o payload desse servidor já está um pouco melhor do que o outro, ó. Já está passando mais banda. Tá? E também vamos testar em alguns outros locais, ó, por exemplo, o Fast. Só concluir aquele teste ali para vocês verem. Então vamos testar aqui no Fast agora. Ó. No Fast aí também tá dando 1.5, né? 1.4, 1.6. Então também tá passando a banda aí certinho. No CIMET aqui é um outro servidor que a gente tem, que teoricamente deveria até ser um pouquinho melhor, mas ele não tá tão bom, pelo menos com esse link, né? Então ele só foi eu falar, agora parece que testou mais banda, né? Ah, é porque o speed test está testando o payload ali ao mesmo tempo, né? Então aqui ele está testando o download e o CIMET estava testando o payload. Tá? Então vou até atualizar aqui para a gente ter um teste mais fidedigno aí, né? Beleza? Vamos lá. O ping, jitter, nenhuma perca. Aqui não tem IPv6, né? Tá? E aí ele começa a fazer o teste, né? Falou que não pôde ser realizada. A edição de banda não pôde ser realizada, não sabemos o motivo. Vamos tentar novamente para ver, né, qual é o motivo que ele não conseguiu testar. Jitter novamente. E agora sim, ele está testando o download. Aqui está passando 400, né? Mais ou menos aí. 400 mega. Vamos ver o payload agora. O payload aí tá bem fraquinho, né? Então o CIMET aí é o que tá o teste mais ruim de todos aqui. Pode ser a conexão da Alaris com eles lá, né? Ou pode ser o servidor lá do CIMET. Vamos ver aqui no Minha Conexão, para a gente ver também o que a gente tem aqui de desempenho. Testou o ping, agora está testando o download. Também está quase certinho aí com 1 GB, né? Então tudo indica que esse servidor, no caso, ele só passa 1 GB, né? Então o pessoal aí que tem servidores também tem que começar a se atualizar nessas novas bandas, né? Cada vez mais bandas mais altas, tem provedor aí vendendo XGS-PON 4, 6 GB de banda. Cada vez vai se tornar mais padrão esse multi-gigabit, né? Esse multi-gigabit vai se tornar padrão. Então aqui a gente teve aí upload de 380, download de 944. Temos esse daqui, que é o Brasil Banda Larga. Vamos ver qual é o resultado que a gente tem aqui. Tá? Então ele está fazendo aqui o download, passou 600, né? Cerca de 600 MB. Também lá no servidor do NIC. Então provavelmente a Alaris talvez não esteja com uma conexão tão boa com o NIC, né? Ou algum outro motivo aí, tá? Lembrando que link é um negócio complicado, né? Principalmente para outras localidades, às vezes o link não tem a rota tão boa. O payload aqui está mais fraco ainda, né? Então para o NIC aí, esse link de internet não tá legal, né? Não sei se é um problema lá ou problema aqui dessa banda. E para finalizar aí, vamos testar aqui no NPerf aí, né? Que é um servidor que também algumas pessoas gostam de testar. Aqui ele pegou um provedor em Pouso Alegre que diz que tem 8 GB por segundo, né? É um servidor que diz que tem 8 GB por segundo, mas ele bateu 1 GB, né? Tem 1 GB bem certinho ali, tá? Vamos ver o upload agora. Fazendo o upload, 400. A faixa deu uns picos aí, né? Mas alcançou ali os 700 também. Beleza, pessoal? Então tá aí feito os testes de velocidade. Agora vamos olhar a configuração do equipamento no detalhe. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Então essa é a tela inicial do equipamento, ZTE. E aí ele tem 2 usuários, né? Tem o usuário padrão ali, né? Que você não consegue fazer muitas coisas. E tem o usuário do provedor. E obviamente que eu já peguei aqui o usuário e senha desse provedor
para mim poder fuçar no equipamento, obviamente. Então esse aqui é Multipro com a senha específica desse provedor, tá? E aí vamos botar aqui em tela cheia para ficar melhor a gente ver. A gente tem aqui os dispositivos que estão conectados, né? Dispositivos conectados na WLAN dele, ou seja, no Wi-Fi. Dispositivos na LAN dele, tá? Dispositivos no USB não tem nada e no VoIP também não tem nada. Então essa é a dashboard aqui, né? Aí a gente tem aqui configurações de WAN, que você vai clicando, ele já vai, né, aqui para cima também de algumas coisas, Firewall mesma coisa, tá? Então essa é a interface principal. Depois a gente tem aqui essa topologia, né, que ele mostra aqui alguma coisa assim, não entendi muito bem essa topologia dele, porque ele não traz nenhuma informação, mas enfim. Na parte de internet a gente tem aí o sinal que ele está recebendo, menos 23 dBm, o sinal que ele está saindo do módulo dele, né? A corrente, temperatura, né? Tá bem quente, né? 61 graus, tá pegando fogo lá o módulo. E também onde esse modem está instalado tá bem quente mesmo. Então aqui a gente tem informação da PON, aqui a gente tem informação da WAN. Então temos algumas conexões, eles que tá a configuração padrão deles, eu não mexi nada. Então tem um DHCP que não está pegando nada, tem outro DHCP que não está pegando nada. E aí temos o PPoE que está pegando IPv4 nateado, né? Conectado aí, ó, faz 70 horas, tá? E não está pegando IPv6, que é algo que eu preciso ligar lá no suporte para verificar. Aqui a gente teria 3G, 4G, né? Que seria a conexão do modem. Eu não testei conectar um modem nele para ver, né, se funcionaria, não sei como que é a compatibilidade. Tem esse DS Lite, que também não sei o que é. E L2TP, que seria uma VPN, né? Então tem aqui uma configuração que você poderia fazer em cima de VPN, tá? Então essa aqui é todas as informações. Depois aqui é onde a gente consegue alterar essas informações. Então aqui no PPoE eu conseguiria alterar usuário e senha do PPoE, alterar questões do IPv6, IPv4, criar uma nova conexão. No 3G, 4G a mesma coisa, você poderia ter que inserir o dispositivo, né? Mas daí aqui você iria configurar ali o 3G e o 4G. Esse DS Lite, não sei realmente para que ele serve. L2TP, aqui você poderia fazer as configurações do L2TP, seria uma VPN. Parte de segurança, temos Firewall, nível de Firewall. Temos aqui um anti-pirataria, né? Significa no máximo conexão a partir de um host do lado WAN para o CPE a cada 3 segundos. Tem um anti-DDoS ataque, um anti-pirataria, né? Enfim, uma proteção aqui, né? Critérios de filtro de IP, temos filtro de MAC, filtro de URL, né? Então ele tem um firewall bem completo até, né? Controle de serviço local, ou se você vai permitir aí controle de IPv4, né? Controle de serviço IPv4, então se você quiser bloquear algum ping, por exemplo, né? Em IPv6 também tem um firewallzinho aí. E as portas de acesso remoto, quais são elas, né? Depois a gente tem aqui ALG, né? A LG, que seria para a questão do NAT, né? Então, por exemplo, você trabalha com VoIP, às vezes tem que já arrancar fora aqui o SIP, ALG, enfim, são traduções que ele usa aí para o NAT. DMZ, se você quer jogar algum DMZ, lembrando que aqui como eu tenho IP privado que eles estão entregando, então DMZ não serve para nada. Caminhamento de porta a mesma coisa, com IP privado também não serve para nada. E esse trigger de porta, né, também é para você fazer um tipo de redirecionamento de porta. Ele aceita alguns servidores de DNS, DIN DNS, NoIP e outros que eu não conheço. Também só vai fazer sentido isso daqui se você tiver um IP público, coisa que eles não entregam. Temos aqui servidor de tempo, né, SNTP, então para você configurar ali o horário certinho nele. Temos aqui um binding de porta, né, que você poderia juntar as portas ali. Roteamento dinâmico, temos tudo isso. Multicast, e alguns tem, olha, no multicast tem bastante coisa aqui, né. Vou passar rapidamente aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, né. Port location,
tem essa questão aqui, e informações da PON, SN e Lloyd. Aqui em rede local, isso foi tudo na parte da internet, tá? Então depois de termos a parte da rede local. Então aqui ele mostra as informações das portas. Então na porta LAN 1 está sem link, 2 também sem link. Só que nessa daqui ela já teve plugado, então já passou uma banda aqui. Na 3, na 4 também. E na 5 é a porta que eu estou plugado, 2.500 megabytes por segundo, full duplex e o que já passou de tráfego ali. Depois você tem estado da WLAN, então toda a informação do Wi-Fi, qual é o nome do Wi-Fi, SSID, etc, né? Tem vários SSIDs possíveis. Depois a gente tem aqui mais informações do Wi-Fi, só que dos clientes que estão conectados. Então temos 2 clientes conectados, a gente consegue ver o MAC dele, o sinal que ele está recebendo, o modo que ele está conectado, nesse caso aqui ele está conectado em AX e em 2.4, né? Por causa do canal aqui, o canal não, né? Esse daqui é o MSC que ele se conectou, mas por causa da largura da banda que dá para identificar que é 2.4. Aqui já é 80 MHz, então já é uns 5 GHz, tá? E pelo SSID também, né? Depois temos aqui o meu PC conectado lá na porta 5, IP que ele pegou, etc. E armazenamento USB não temos nada. A parte de WLAN, temos como você desligar aqui o Wi-Fi, né? Então, não quero o Wi-Fi funcionando. Ou se você quer configurar um horário para ele desligar e ligar sozinho, que é interessante. Depois temos configurações globais do Wi-Fi 2.4. Então você consegue escolher o canal ou deixar automático. Você consegue escolher o tipo de banda, né? Então você pode escolher para ele trabalhar só a BG ou N, sendo que ele veio aqui sem o AX no 2.4. Então foi eu que ativei aqui o AX no 2.4 GHz, tá? Aí aqui temos o país, largura de banda, então você pode deixar automático ou selecionar. Esse SGI não sei o que é. Os intervalos de beacon, nunca mexe nisso daqui, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Potência de transmissão, então você pode diminuir ou deixar no máximo aí a potência. E no 5 GHz é a mesma coisa, a gente tem os canais, né? Então ele trabalha com esses canais. Temos os modos de operação, então por padrão ele já vem com a X aqui, tá? Mas você poderia tirar fora se você quisesse. Largura de banda de até 160 MHz, o que é um absurdo de banda, né? Potência de transmissão também. E aqui a gente tem as configurações de SSID. Então o nome, se você quer ocultar, a senha, se você quer isolar esse SSID por algum motivo, quantidade máxima de cliente. Lembrando, pessoal, que todas essas configurações que estão entrando é porque eu estou com esse usuário. Se você logar com o usuário padrão, que a operadora vai te passar, você só vai conseguir mexer em algumas coisas do Wi-Fi, por exemplo. Coisas que não vai bagunçar a internet, tá? Depois a gente tem aqui WLAN avançada. Então você tem aqui, ó, como fazer uma lista negra, né? Controle por MAC, por exemplo, né? Então você vai botar o MAC aqui e tal. Então tem como fazer um controle bem avançado do Wi-Fi. WPS, se você quer ativar ou desativar. O Wi-Fi dele é para ele escanear o Wi-Fi, olha que legal. Ele tem um scanner de Wi-Fi, isso aqui é bem legal, então ele vai trazer todos os Wi-Fi que ele achou de acordo com a potência já aqui, ó. Ele achou que um Telecom 4G com menos 21. Então isso daqui na casa do cliente já serve para você pesquisar como é que tá o Wi-Fi lá, né? Vamos ver no 5 GHz também. (5 GHz aí carregando). E aí ele traz as redes que ele encontrou e a potência de cada uma, né? Então, bem interessante aí para você diagnosticar o Wi-Fi. Tem como você ativar o Band Steering aqui para ele jogar o Wi-Fi, né? Então, por exemplo, se tiver com menos tanto dB, ele vai te derrubar, né? Só que daí você tem que, se você ligar isso daqui, o SSID vai ser os dois, o 2.4 e o 5 GHz vai ser o mesmo, tá? Então, você liga aqui e coloca, se tiver com menos tantos dB, derruba. Se tiver com tantos menos dB, que aqui a ideia é você jogar, né, do 2.4 para o 5 GHz.
Ele tem também Mesh Wi-Fi, também você pode mexer aqui nessa questão do DBM, tá? Para a questão do roaming, né? Para ele fazer o roaming ali. Depois temos configurações de LAN, muita configuração, então tem como se trocar o IP dele padrão, DHCP bidding, temos controle de DHCP, em qual porta que vai funcionar, né? Então como é que vai ser esse tipo de controle que você vai fazer. E em IPv6 também temos como fazer muita configuração aqui de IPv6. Lembrando que eu não estou recebendo IPv6 aqui, então meio que não adianta para o meu cenário. Depois parte de roteamento, né? Então você tem aqui tabela de roteamento, temos aqui roteamento estático que eu poderia criar e políticas de roteamento, tanto em IPv4 quanto em IPv6, beleza? Ó, tudo no detalhe para vocês. Ele tem até um servidor de FTP dentro dele, só que eu acho que se você plugar um HD externo, alguma coisa assim nele, né? Tem o PNP, se você deixar ativado para ele abrir as portas automaticamente com dispositivos que suportam esse protocolo. Mapeamento de porta, então se você habilitar o PNP e algum dispositivo seu abrir alguma porta, vai aparecer aqui. BPDU, não sei o que significa, nunca ouvi falar desse protocolo, tecnologia, enfim. DMS também nunca ouvi falar, mas DLNA já ouvi falar. Então é para você criar um servidor DLNA, servidor de mídia. Então aqui também seria na questão de você botar um HD externo, né? Servidor Samba também, olha só, ele aceita até servidor Samba. Então também tem questão a ver com o HD que você plugar na porta dele. Temos aqui algumas configurações de DNS que você pode criar dentro dele, né? Um servidor ali de DNS, fazer alguns apontamentos. E se você quer usar uma impressora USB, então o USB dele tem multifunções, né? Ele serve para HD externo, para você usar FTP, DLNA, Samba, etc. E poderia ser uma impressora e poderia ser um modem 4G, então tem bastante opção. Por fim, já caminhando para o final, a gente tem parte de VoIP. Aqui é os status do VoIP, que no caso não está configurado. Aqui é para você configurar as duas contas, então conta, usuário, senha, né? Aqui os servidores, né? Os serviços VoIP, aliás, as configurações que você vai colocar. Lembrando que aqui eu estou vendo tudo em português, então às vezes até alguma tradução que não está tão legal. Interface de rede, que ele vai utilizar, né? Então você poderia separar, né? Ter uma conexão específica para o VoIP dentro das suas conexões WAN. Parte avançada aqui do VoIP, então para mudar, por exemplo, DTMF, cancelamento de eco aqui em algum dessas linhas. Parte do protocolo SIP, então alterar porta, alterar IP de servidor, etc. Mapeamento, meios de comunicação, protocolos, né? 2 protocolos aí. Slick Configuration, Caller ID para identificação de chamada, fax que ninguém usa mais, QoS, nós poderia fazer uma configuração no QoS, e o protocolo de comutação, se vai ser o SIP ou H248. E por fim a gente tem aqui um gerência diagnóstico, que ele traz informações do dispositivo, hardware, versão de software, etc, quanto tempo está ligado. Temos a administração do sistema, poderia reiniciar o equipamento, redefinir de fábrica, atualizar o firmware, restaurar o USB, né? Então, desativa a função de restauração da USB, cópia de segurança do USB e gerenciamento de configuração padrão. Eu tenho como fazer um backup e restaurar. Gerenciamento de conta, então a gente está com a conta Multipro, mas a gente tem o do usuário. Ó. Vou tentar logar nele, eu acho que é user, se eu não me engano. Quanto tempo cai inativo que ele vai sair dessa configuração. Ó, e acesso de configurações restritas do usuário. Você pode permitir que o usuário acesse mais algumas coisas, né, ou não, tá? Depois a gente tem um log aqui, né, que você poderia fazer um servidor de log. Temos o TR069 dele, né, o servidor TR069 dele. E temos alguns diagnósticos, né? Então a gente tem diagnóstico de ping, por exemplo. Poderia falar para ele, pinga.wall.com.br, para você ver se está respondendo, né? Então aqui ele vai dar 4 ping, tamanho. Olha lá, já teve a resposta.
Poderia fazer um trace route também, né? Mesma coisa. Coloca aqui o IP, ele vai testar ali a banda até aquele IP e trazer o tracer para você. Isso é legal porque é formas de você testar a banda lá dentro do modem do cliente, né? Não sei se eles usam, né? Porque às vezes essas empresas grandes, quem dá o suporte lá, os caras meio que acaba nem usando essas funções, nem sabe usar, né? Principalmente o nível 1 ali. Coisas que já resolveriam muito problema, né? Então ele tem diagnóstico de Wi-Fi para ver as redes Wi-Fi. Temos aqui essa questão do trace route, do ping. Às vezes o cliente está reclamando de determinada coisa, você consegue pingar de dentro do equipamento e já ter um parâmetro para saber se está tendo algum problema, se está com conexão, se não está, enfim. Então, cada vez mais os equipamentos estão mais completos nesta questão, né? Aqui ele está demorando um pouco para trazer o tracer, porque realmente é grande, né? A rota normalmente, então ele vai tendo que aguardar cada ponto responder, etc, para daí trazer. Vamos aguardar. Agora sim, ó, então ele trouxe toda a rota, né? Então, de que IP que ele saiu, tal, até chegar lá onde você quis. Tem também aqui uma simulação, olha só que interessante, simulação de PPoE, né? Dá até para botar uma VLAN, bem interessante, né? Dá para fazer uma simulação de PPoE aqui sem derrubar o cliente, bem legal. E temos aqui IPv6, né? Se você quer ativar ou desativar o IPv6, basicamente é isso, pessoal, né? Que a gente viu aí, tinha essa configuração rápida também. E aqui você poderia mudar para inglês, né? English ou português. Beleza? Vamos tentar logar no usuário só para matar, hein? Eu acho que é user, é isso mesmo. Então, ó, no usuário a gente tem a parte de internet, só consegue ver se está conectado, não consegue mexer nada, tá? A DNS aqui ele consegue ativar o DNS, SNMP. Parte de segurança ele não consegue ativar algumas coisas, ó. Ele só mostra, né? É bem limitado esse usuário, né? Aqui na rede local ele consegue mexer no Wi-Fi, né? Então consegue aqui mexer, mas não em tudo, olha só, ele não consegue mexer em tudo, canal, aliás, canal ele até consegue, né? Mas algumas coisas fica bem limitado, né? Se comparado ao que a gente conseguia mexer lá no usuário padrão. Parte de LAN ele não consegue mexer, deixa eu ver, no servidor, olha só, ele não consegue trocar o IP. Então é bem limitado mesmo o usuário user, né? Beleza? Na parte do VoIP também só vê informação e diagnóstico, então ele não consegue ver nada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, equipamento ZTE, porta de 10 GB. Mostrei datasheet, mostrei teste de velocidade, mostrei especificação para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!